sou? O que eu quero fazer? Aí você pergunta por isso para uma pessoa, a pessoa fica assim, "Ixi, e agora? O que eu vou fazer? Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu não gosto? Para onde eu quero ir?" Eu acho que aparentemente são perguntas simples, mas são perguntas profundas. Sim. E acredito que a grande maioria das pessoas não conseguem responder o mais simples possível. E aí é onde você entra, né? Exatamente. E por ter passado isso, né? Antes, olha, é assim, antes eu falava, gente, esse negócio de quem eu sou, isso daí é papo de coaching. Eu Antes de imagino. eu me tornar coaching. Sim. Só que eu vi que nessa minha caminhada, só para voltar um pouquinho e ligar esse assunto que a gente vai falar, Sim. nessa minha caminhada de estar atendendo a domicílio e tudo mais, eu cresci ouvindo muita crítica, Heitor, Certo. né? Que eu vou falar hoje, eu faço pós-graduação em neurociência e comportamento humano também. Então, eu falo que eu não gosto de viver de achismo. Além de eu ter comprovado isso na minha jornada, ter comprovado com a minha vida, ter comprovado com mais aí de 1.000 profissionais que eu tive a oportunidade de treinar, né? E eu confronto hoje com a neurociência, com as comprovações científicas de que isso tudo é verdade sobre o comportamento humano e sobre dos que chegaram lá, dos que não chegaram lá, né? Eu pude viver isso na pele também. Sim. Eu desisti. Lembra que eu estava falando de desistência? Sim. Eu tive vontade de desistir várias vezes. Só que chegou um momento que eu falava, imagina, eu não quero isso para mim. E não é errado você detectar que você não quer aquilo para você. O que é errado, e nem sei se eu gosto dessa palavra errado, tá? Mas para você entender, é o fato, eu, Elaine, da minha soberba em relação a me achar diminuída e achar que eu era melhor do que outra pessoa e que eu não nasci para atender a domicílio e ficar andando de ônibus. Era a minha soberba, era o meu ego, né? E daí o que aconteceu? Fiquei 1 ano parada. Zero trabalho. Zero trabalho, Heitor. Por quê? Porque eu desisti, né? Eu falo que quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Não. Foi quase o que aconteceu comigo. Ou se atrasa, né? Ou se atrasa muito, né? E aí, nessa de ficar 1 ano parada, hoje eu sou casada, na verdade, meu primeiro namorado, casei com ele, estamos há 23 anos juntas, 15 anos de casado. E eu falei pra ele, olha, eu tô cansada, eu vou voltar embora pra minha cidade, eu não quero, isso daqui não é pra mim. Eu falava pra ele, isso daqui não é pra mim, essa cidade não é pra mim. E eu não quero, essa cidade não vai me fazer, deixar eu aparecer, essa cidade não vai. E eu comecei a usar dessa comunicação, né? E quando eu usava dessa comunicação, na verdade, era como forma de autoafirmar que, tipo, desculpa o termo, igual você falou, eu sou foda, eu preciso aparecer. Essa cidade não vai me dar oportunidade. Mas porque eu não me achava boa o suficiente devido às minhas crenças, às memórias que foram geradas a partir da minha infância, que geravam esse comportamento. Então, tudo que eu não me achava boa, tudo que eu me achava insegura, eu manifestava ao contrário com os meus comportamentos, sabe? Como se assim, eu não nasci para viver isso, eu não Você quero meio que jogou a toalha. eu joguei a dizer assim. toalha. E esse comportamento é completamente irracional, completamente imaturo. Prefere colocar... aquela questão da transferência de culpa, né? Então, eu vou colocar a culpa na cidade. São Paulo não é pra mim, essa cidade é ruim. E aí você não tem aquela questão da autorresponsabilidade. Exato, é a falta de autorresponsabilidade completa. E quando eu não tenho autorresponsabilidade na minha vida, quando eu atribuo culpa ao outro, eu não cresço, né? Hoje eu consigo olhar que se eu colhi esse resultado, fui eu. Sim. Foram as minhas ações, os meus comportamentos que me levaram a isso, né? Sim. E isso, ao mesmo tempo, é libertador. Porque se fui eu que fiz isso, opa, pera, por que esse resultado não tá bom? Por que você teve esse resultado? Qual foi o comportamento? E aí eu posso mudar, isso é muito libertador, né? Mas eu não tinha essa autorresponsabilidade. Então, a culpa é de São Paulo, a culpa é da cidade, eu não tenho dinheiro para nada, sabe? Sim. A culpa é da economia. E hoje eu ainda vejo muitos profissionais se fazendo de vítima, como eu me fazia, né? Então, é comum é bem isso, comum. o vitimismo. Então, eu me vitimizava, sabe? Você acha que isso é um problema geral, cultural, da mulher? O que geralmente, qual que é o seu parâmetro referente a esse tipo de comportamento, Elaine? Porque assim,
nós sabe que o nosso público, né, estético, profissionais, aí são, vamos colocar 97, 95% do sexo feminino. Sim. As mulheres hoje, devido à evolução do século, das mídias e tudo que aconteceu, a mulher cada dia vem mais se empoderando, tomando não, tendo espaço em lugares que já eram para elas terem. Só que a gente ainda vive numa sociedade um tanto quanto mais, não vou dizer, não gosto dessa questão porque eu não sou lacrador, né, machista, feminista, nada disso. Mas eu ainda vejo muitas mulheres, por exemplo, a gente sempre faz live, então, mas está muito caro, agora eu não posso, isso não é para mim, eu tenho dificuldade, eu moro em cidade pequena e tudo mais. Essa questão, você acha que é cultural? São questões emocionais, são questões familiares? Porque tem gente que e tem gente que não é. Então deve ter algum ponto em comum aí que você já deve ter observado, ou alguns pontos que você deve ter observado, que faz com que essas pessoas tenham esse tipo de comportamento. Exato. Eu não acho que é da mulher, tá? Porque isso eu percebo Geral. Até na minha formação da Febracis, onde eu pude vivenciar mesmo o método CIS como monitora, auxiliar ali, né? Todas as pessoas que estavam no palco. Eu não acho que isso é da mulher, não. É geral mesmo. É geral, Sim. né? E aí, Heitor, para a gente falar dessa questão, eu gosto muito de falar de uma questão que é assim, hoje nós temos uma mente, né? Nós temos a nossa mente aqui, nosso cérebro funcionando a todo vapor, né? E a gente sabe que a nossa mente, ela armazena memórias. Claro. Né? Então, tudo que eu vivo, né, principalmente se foi sob forte impacto emocional, né? Então, se eu ouvi muito aquilo, por exemplo, eu fui uma pessoa que talvez alguém possa se identificar, eu sempre ouvi assim, você não faz mais que a sua obrigação, você tem que tirar a nota 10, 8 é nota ruim. E se eu entregasse o 10, não é mais do que a sua obrigação. Então, a gente vai criando ali algumas crenças, algumas memórias, né? Que isso é comprovado cientificamente, não estou falando do meu achismo, né? Tem vários neurocientistas que comprovaram esse funcionamento, que é armazenado algumas memórias. Só que essas memórias, que geralmente se dão ali dos 7 aos 12 anos, elas vão manifestar comportamentos nocivos em nós, né? Que é justamente isso, às vezes é crença de incapacidade. É caro. É caro. Mas o que é caro? Ou será que é você que tem uma crença de não merecimento ou se vitimiza e não faz nada para sair do lugar, que é o que eu fazia comigo, né? Ou será que sou eu que não entendo o que de fato é valor e acho caro porque eu não sei o quanto de valor eu tenho? Então eu quero sempre precificar o trabalho do outro, né? Entende? Então, eu acho que existem esses pontos. Só que essas crenças aqui, né, principalmente naquela pirâmide que a gente fala do indivíduo, que é o ser, ter e fazer, é gerado tantas crenças em mim, principalmente pelo meu fazer e pelo meu ter. O que seria o fazer? O fazer seria que a minha profissão, currículos técnicos, tudo que eu faço ao longo da minha vida. E aqui na minha base, aqui no meu topo, na verdade, seria o ter, tudo que eu conquisto. Então, a caneca, o carro, a casa, né? E o que acontece nesse quesito que você está falando? Hoje em dia, nós, seres humanos, eu não vou nem falar profissional da estética, eu vou falar nós, seres humanos, nós temos o hábito de deixar essas crenças, esses comportamentos que foram gerados lá, tomar conta de nós aqui na nossa fase adulta. E aí nós esquecemos de ser, que sou quem eu sou, quais são os meus sonhos, quais são os meus potenciais, quais são as minhas habilidades, quais são tudo que eu tenho, e aí eu foco no que eu faço e no que eu tenho. Que daí eu não sei o meu valor, eu me sinto incapaz, porque as minhas vivências contaram essa história para mim. Eu não me sinto incapaz, eu não me sinto segura, eu tenho medo de crítica, eu tenho medo de julgamento, eu não sei o meu valor, né? O sucesso do outro me incomoda, e eu costumo falar assim, que eu só atraio para mim que eu aplaudo. Se eu não aplaudo o sucesso do outro, a minha mente encara o quê? Opa, ela está reagindo muito mal a um sucesso. Ela não gosta de sucesso. Sabe? Então, e hoje nós vivemos muito a escassez. Sim. Essa escassez. Então, é justamente isso que acontece hoje, que eu vejo dos profissionais. É a falta de autoconhecimento, saber quem é,
para que de fato eu possa saber o valor, para que de fato eu possa ter clareza e saber que aquilo não é caro, mas aquilo é um investimento, que aquilo não é, sabe? Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla de buscar o autoconhecimento, Sim. de buscar saber quem você é em meio a todo esse processo. Você quer um exemplo simples? As principais caixinhas que eu abro no meu Instagram, os feedbacks que eu recebo dos profissionais da estética, o Heitor, são: eu tenho medo de julgamento, eu não sou boa o suficiente. Mas quando você entra, porque eu faço essa questão, eu faço questão mesmo de entrar no Instagram, geralmente são profissionais que se mostram ao contrário. É necessário ele mostrar que ele é bom. Entendi. Porque ele não se sente assim, então ele precisa se autoafirmar assim. Eu já vivi isso, né? E isso me levou a uma depressão, isso me levou a crise de ansiedade, isso me levou a síndrome do pânico. Como se fosse um personagem. É um personagem que você cria. Exatamente. Ligou a câmera, uau, sou legal, tá tudo ótimo, maravilhoso. Desliga a câmera. É mais ou menos Exatamente. Então, eu acho que é isso que acontece. E quando você falou lá atrás, no nosso papo, dessa coisa de quem é você? Parece mesmo. Clichê. Olha essa daí. Quem é você, gente? Quem é você? E quando eu pergunto, não sei você, mas quando me perguntavam assim, né? Há alguns bons anos atrás. Quem é você? Eu, Elaine, pelas minhas crenças de incapacidade e não merecimento inconsciente, tá? Que foram geradas em mim por conta de ter sido muito criticada. Então, eu não me achava boa, eu não me achava segura, eu me achava incapaz. O que eu fazia? Eu precisava demonstrar o contrário. Sim. Então, quando me perguntavam quem é você, eu sou a Elaine, sou fisioterapeuta dermatofuncional, ou seja, o meu ser era pelo que eu fazia e pelo que eu tinha. Eu me sentia pertencente, isso acontece muito com as mulheres, né? Principalmente em eventos de estética, porque hoje eu falo isso muito abertamente, ela só se sente inclusa da nata da estética se ela tem a bolsa da marca X. Ela só se sente inclusa, entende? Porque é aquilo que define ela. Ela ainda não sabe qual é o valor dela no ser. Sim. Entende? Quando você então, é o ter e o fazer que acaba definindo as pessoas. E isso eu percebo desde o profissional que é aqui, que está no começo, até o profissional que já está mais lá, que eu tive, graças a Deus, a honra de compartilhar e treinar muitos profissionais que hoje sobem também em palcos de grandes congressos. Que legal. E aí, o que você falou é muito importante. Quando você você não precisa mostrar que tem. Não. O fato de você ser, ele transborda tanto que uma roupa de marca, um carro importado, que seja, são meros detalhes, né? Então, assim, é lógico que todo mundo quer conquistar, Sim. todo mundo quer ter algo. Isso é importante, Heitor. É muito importante. Só que